Abrindo a segunda hora do 98 Esportes aqui pela sua Rádio do Bem, na jogada de Claro, você merece o novo MRV e o feirão digital MRV no mrv.com.br e também para Uniaselv, nota máxima EAD e nota máxima no MEC. Daqui a pouco o Ale conta a história da MRV e do feirão digital. Deixa eu dar boas-vindas aqui, ô Maurinho. Clica aí no microfone no canto esquerdo baixo aí, por exemplo, da sua tela. Mauro Betting está agora na fazenda, né, junto aos javalis, aos crocodilos, né? Mas tá, isso não é uma fazenda, Mauro? Bom dia. Bom dia, ao fundo de casa. Quem tem que ir para a fazenda e lá ficar é a Ale Oliveira, mas essa é uma outra história. Prazerzaço estar com você, Everton, com a galera da 98. Parabéns pelo trabalho de todos vocês, até de você, meu queridíssimo Everton. Grande, Mauro Betting, prazer te receber aqui. Tô aqui com o CJ, tô com o Edu Panzi, tô com o Alexandre Silva também. Ô Mauro, a gente daqui a pouco vai dar risada, mas como é que você tá vendo essa possibilidade do retorno? Eu vi uma declaração pesada aqui do Raí, inclusive hoje, criticando o presidente, a atuação do presidente junto ao futebol, falando que é precoce falar em volta diante do crescimento dos casos, né? Quando você olha para o gráfico de crescimento da pandemia no mundo, o Brasil tá como diz o Lucha, né? Tá com a pica apontada pro Shell, né? Tá subindo. É um negócio maluco. Como é que você tá vendo esse processo envolvendo CBF, federações, governo, todo mundo ovulando para voltar logo, hein, Mauro? Pois é, cara, e não só nessa questão, eu daria uma resposta lá, presidente, ele falaria, e daí? Mas aí, pra gente não ir muito na questão, voltar pra nossa questão futebolística aqui, o futebol, como qualquer outra atividade, é uma questão, eu não vou dizer que menor, mas menos importante e mais tem que estar sob a égide de algo com mais responsabilidade, mais respeitável, ainda que não seja. E se a Organização Mundial da Saúde, e sobretudo bom senso, dizem que não dá pra gente sair de casa, a gente não consegue nem beijar os filhos, não consegue se aproximar, não adianta só, não, quando os times perfilam, acabam indo, você não pode dar tapinha na mão do jogador. Cara, vai ter cruzamento na área. Não, aí a cusparada, se cuspir, tá expulso, porque tem que cuspir até 1,5 metro. Não dá, gente, assim, é o básico. Claro que é uma situação muito delicada, situação financeira, econômica, de emprego, de tudo, é uma questão de sobrevivência. Mas quando você, minimamente, compara sobrevivência à questão de vida ou morte, é uma questão que você está espraiando de uma maneira que não sabe como está espraiando e não sabe menos ainda como conter, e ao tentar conter você vai lotando os hospitais, esse pessoal maravilhoso que nos cuida, enfermeiros, médicos, todo o pessoal que está exposto também, você não pode, até porque indo numa questão menor, uma questão de vida ou morte, você tem uma fratura de perna, aí você tem que ir para o hospital, um atleta, velho, você não tem como ir para o hospital também. Estou falando uma questão menor, e entre tantas outras, né? Então, assim, não tem jeito. Enquanto a Organização Mundial da Saúde, enquanto as autoridades mais respeitáveis e, sobretudo, responsáveis falaram, cara, não tem jeito, não tem jogo. E quando voltar o jogo, ainda assim a gente precisa ver de que maneira vai voltar, se portão aberto, se portão fechado, enfim. Você precisa usar a ciência, não dá para negar a realidade. E a gente tem que, infelizmente, nesse caso, cruzar as pernas dos atletas, cruzarmos os braços nós, porque não podemos nem nos unir, nem nos abraçar. Cada um no seu canto, como a gente está aqui no 98, acho que é a única solução possível para agora. CJ, Edu e Alexandre Silva. Ô Mauro, prazer falar com você. Ô CJ, bom dia, seja bem-vindo ao 98 Esportes. Tudo bem? Prazer, viu? Tudo ótimo, prazerzaço estar com vocês. Que legal. A resenha é boa, a resenha matinal bacana. Eu abri aqui o terceiro tempo, né, no Waldo, no Milton Neves, aí lendo aí, né, um pouquinho da sua história contada por ele. Eu vi a parte aqui que estava escrito: sonhava em ser seminarista, coroinha, fabricante de hóstias, sacristão, padre, pároco, vigário, frei, frade, bispo, arcebispo ou monsenhor. Me conta essa história aí, abençoada, em nome de Jesus. Fala aí pra mim. Em nome de Jesus. Pois é, cara, como é o Milton Neves, e o pior é que ele é um papel de bala. Ele fala tanta bobagem. Uma vez eu estava no treino do Corinthians na época do time campeão, estava o grande Edson Cegonha, seleção brasileira, América, o trio de ferro aqui paulista. Aí vim falar, pô, Edson, parabéns, ele era auxiliar do Oswaldo Oliveira. Parabéns, pô, baita trabalho. Eu tinha o seu time de botão, eu tinha você pelo Corinthians e pelo São Paulo no futebol de botão. Eu falei, pô, Mauro, gosto também de você, não sei o que lá. Pô, mas a gente já se conhece há muito tempo, né? Eu falei, eu conheço de moleque. Não, pô, eu vi outro dia lá no Milton Neves, ele botou uma foto, você no meu colo, eu do lado do Rivelino.
Eu fui ver, ele me mostrou, né? Eu falei, então, sabe que é, Edson? Essa foto é de 65, eu nasci em 66. Então não dá. Primeiro não dava pra ir com a camisa do Corinthians. Então, assim, um maldito papel de bala. Ele agora inventou que a minha mãe estaria tendo um caso com esse diretor do Palmeiras. Sendo que, e eu conto essa história porque é divertida, porque o filho desse diretor morre de rir, porque inclusive meu pai morreu há 15 anos. Então, assim, é coisas de Milton Neves. Assim, as coisas que são mais ou menos reais do meu perfil, ninguém jamais sabe, que se bobear nem eu mais sei também, viu, CJ? Isso é bom demais, resenha boa. Du, quer brincar aí? Vamos lá, depois eu quero perguntar outra coisa para ele. Quero. Ô, Mauro, bom dia, obrigado por falar com a gente aqui na Rádio 98. É o Edu Panzi. Você falou aí do Milton Neves, que ele cita sua mãe, agora eu vou citar o seu pai, o grande Joelmir Betti. Ele foi um dos pioneiros, se não o pioneiro, né, na parte de traduzir a linguagem técnica para o grande público, e ele fazia isso como poucos no jornalismo de economia. E por que no futebol, no jornalismo esportivo, a gente vai pelo caminho contrário, hein, Mauro? Por que quando um treinador, o Roger Machado, dá uma entrevista e ele está no papel dele, ele fala termos técnicos, o Tite fala termos técnicos, é amplitude, último terço, por que o jornalista que trabalha com futebol, ao invés de fazer como seu pai fazia, como outros grandes faziam, traduzir para o grande público, por que a gente imita os termos? Por que a gente não faz o contrário? Edu, brilhante questão, e é uma coisa que eu também, a cada texto, a cada lugar que eu falo aqui também, eu me coloco assim, pelo seguinte, e o Roger citou um excelente exemplo. O Roger é uma das pessoas que mais conhece o futebol que eu já vi na vida, já li e já conversei. Aliás, no futebol, uma vez conversando com ele, fora do ar, foi a primeira vez que eu não consegui mesmo nem chegar perto da linha de raciocínio dele, tá? E não significa dizer que ele estivesse embolando. E eu fiquei muito preocupado, até porque na época eu estava no Palmeiras, e cheguei a algumas lideranças do elenco, o pessoal de comissão técnica, sempre muito respeitosos, e falei, cara, vocês entendem, com todo respeito, e até falei pro Roger, falei publicamente também, vocês entendem o que o Roger está querendo falar? Falou, não, aqui internamente, na orientação, no treino, ele faz uma linguagem mais comum. E conversei com o Roger também, falei, Roger, ainda mais no começo de trabalho, você precisa se impor, né? E você se impõe para essa cultura, só que tem momentos que realmente, na boa, eu que tenho uma certa experiência, gosto, adoro futebol, estudo futebol também, não tenho esse nível, mas, velho, eu não entendo. Então, assim, aí volto para mim e para nós. Cara, a gente tem que fazer essa função. O meu pai realmente, ele desmistificou o economês, e tanto é que ele era chamado, e ele adorava ser chamado, era uma crítica que ele levou como elogio, o Chacrinha da economia. Maravilhoso, o Abelardo Barbosa, o Chacrinha, que conseguia fazer a linguagem absolutamente popular e genial. Mas isso é um elogio, né? É um baita elogio. Era uma crítica que meu pai tomou como elogio e no fundo era mesmo. Então, assim, a gente está num momento muito delicado, porque temos o futebolês, tem até acho, 3 questões, que é o futebolês, né? Que é o que normalmente a gente fala, tá? A grande maioria fala que entende futebol. Tem o boleirês, que eu também não gosto, que eu brigo muito até com a Oliveira, quando eu falo, esse cara é um grande pifador. O pifador, pra mim, o pifador é o Lada que eu tinha, o Lada do Fabinho Gomes, que é o meu monstro 87. Pifa o tempo, vai pifar o quê? Vai pro inferno, horrível essa expressão. Mas, enfim, é a questão da terminologia. E tem exatamente essa questão que você coloca, Edu, que é o tactics. Então, assim, por exemplo, e é um termo que eu detesto, que é o primeiro terço, o segundo terço e o terço final, e não se usa o terço. Cara, que tal defesa, meio campo e ataque? Aí você vai ver, não, é que o ataque é um pouquinho mais... Gente, na boa... Sabe? Eu sei que o Tite até quer inovar, em vez do pifador ele usava o termo ritmista. Ok, né? Se criticava muito Cláudio Coutinho da seleção do Flamengo nos anos 70 sobre o ponto futuro polivalente. Alguns termos até vão, né? Na época não, depois a gente se acostuma. Mas realmente você enche muito o saco, a cabeça, e não só isso, você acaba repetindo sem pensar muito para parecer que tá bonito no último terço, só que aí voltando a falar do padre do Coroinha, para mim o último terço é, sei lá, você rezou e vai dormir ou vai para outro lugar. Então, assim, você conseguir fazer a coisa um pouco mais simples, uma coisa que quase todo mundo entende, e muitas vezes entende muito mais do que a gente, que é o torcedor, é exatamente isso, Edu. A questão é essencial e a gente tem que começar a virar esse jogo. Entender, nós da mídia, sabermos o que eles estão falando e tentar minimamente traduzir. Mas, ao mesmo tempo, não significa também, como acontece com alguns da minha geração, alguns mais jovens e, sobretudo, os mais velhos, ainda existem mais velhos do que eu, de que também esses caras aí falam, também não é assim. Porque tem que se estudar, não só no futebol, em qualquer lugar. Então você junta uma experiência do maior vencedor da Copa do Brasil, que é o próprio Roger, com o estudo que ele teve,
pô, o cara vai ser ainda melhor. Né? Isso vale também para grandes jogadores comentaristas, né? E não sempre, às vezes, grandes comentaristas. Alguns que não foram tão grandes jogadores, mas são excelentes comentaristas. Se você conseguir juntar o conhecimento que a gente estuda para tentar entender futebol, o que a gente lê, acompanha, com o que eles vivenciaram, pô, eles dão de goleada na gente. Ô Mauro, 9h24. O Ale, você tá na ponta, Ale, pra pergunta? Vamos lá, Mauro. Prazer receber você aqui no 98 Esportes. Você que é um grande externo desequilibrante do jornalismo brasileiro, aproveitando os termos do Tite aí. Ô Mauro, a gente tá falando de jornalismo, deixa eu tocar num ponto delicado pra todos nós aqui, né? Porque claro, você é um palmeirense declarado, né? Todo mundo sabe que você é palmeirense e tal, e você não esconde essa coisa toda. E como que é isso pra você? Como que é isso de assumir o seu time, de não ter essa coisa de realmente se assumir como palmeirense? Você já recebeu muita crítica, muita porrada por causa disso, até porque eu vejo a torcida do Palmeiras pegando muito no seu pé, né? Porque você fala bem do Corinthians, do São Paulo, essa coisa toda. Como que é isso pra você e como que você vê isso no âmbito geral aí de realmente não esconder, de falar que é palmeirense, essa coisa toda? Olha, essa questão é muito interessante porque eu tô há 30 anos nessa. E com 2 semanas de jornalismo, eu comecei escrevendo uma coluna que era só para a Copa de 90, no jornal Folha da Tarde, e acabou ficando, e aí um ano eu fui para a rádio, TV e acabei ficando. Então, em 2 semanas eu me assumi já como palmeirense na coluna. O Brasil tinha sido eliminado pela Argentina, eu falei, porra, o brasileiro está desde 1970, 20 anos sem gritar campeão, mas o Palmeiras está desde 1976. O corintiano, quando ficou 22 anos na fila, pelo menos gritou 3 vezes é campeão mundial. O palmeirense nem isso. E aí assumi. E quem me conhecia sabia que eu era muito palmeirense e filho de um dos maiores palmeirenses, maiores no sentido de mais conhecidos, mais na mídia, que era o meu pai, né? Que aparecia toda hora do Palmeiras e tal. Tem frase no vestiário do Palmeiras, a sala de imprensa do Allianz Parque se chama João Mirbete, então a gente tem essa relação muito grande. E aí eu me assumi. E eu sempre tive esse problema, Lê, porque assim, eu tenho como ser humano o direito de ser palmeirense, mas como jornalista esportivo eu tenho o dever de não distorcer pelo Palmeiras, né? E não preciso ser pago para ser palmeirense, não fui contratado. Aliás, agora, eu tenho a coluna no torcedores.com para torcer do Palmeiras. Então, nesse caso, eu sou contratado para falar do Palmeiras. Mas fora isso, nesses 30 anos, nunca fui, acredito eu, contratado para ser o palmeirense do programa. Então, sempre fui jornalista. E a torcida do Palmeiras fica muito brava com isso. Ela quer que eu seja um porta-berro da torcida, um porta-saco, quem sabe, da diretoria, quer que eu seja um porta-voz. Eu sei que até extrapolei muitas coisas. Eu fui apresentador de 5 banquetes do Palmeiras, a festa popular da torcida do Centenário na Praça da Sé fui eu que apresentei. O Centenário teve 5 embaixadores, Marcos, Dudu, Evair, Ademir da Guia e eu. Eu escrevi 9, dos meus 22 livros, 9 são do Palmeiras ou de palmeirenses, inclusive o livro oficial do Centenário. Eu dirigi 4 documentários, 3 do Palmeiras, um devo lançar ainda esse ano. Eu fiz o texto, não apresentei 7 preleções do Palmeiras para jogos importantes, para evitar rebaixamento, para ser campeão, e tá 4-3. 4 o Palmeiras ganhou, 3 perdeu. Então estamos saldo positivo. Tá saldo positivo. Então, quer dizer, eu acho que eu fiz provavelmente mais coisa que nenhum outro jornalista palmeirense ou de outro clube tenha feito, então expostamente. Então a torcida chega em algum momento, quando eu vejo um texto que eu fiz, por exemplo, para o Centenário do Galo no site oficial, um que eu fiz por 110 anos do Grêmio, vários que eu fiz pro Corinthians quando voltou, quando foi bicampeão do mundo, quando ganhou a Libertadores, prefácio de livros do Sócrates, do Sérgio Chulapa, fiz prefácios do livro do Cruzeiro também, eu faço muitas coisas, o livro do Botafogo, o único não botafoguense sou eu, tem um dos livros do Corinthians que são 100 gols do Corinthians, eu escrevi, o único texto que não é palmeirense, que não é corintiano, é meu, aquele gol de cabeça do Ezeas contra num clássico. Então assim, o pessoal fica bravo comigo, até entendo. E sou muito mais cobrado no Allianz Parque do que em qualquer outro estádio. Claro, tem um carinho maior lá, mas eu tive muito mais problemas de segurança no Allianz Parque do que em Itaquera, Pacaembu, Morumbi, Mineirão, Arena, qualquer lugar. Porque eles querem que assim, ok, você é o nosso palmeirense, a gente gosta de você, a gente ama teu pai, mas a gente só quer exclusivo. Eu falei, velho, nesse caso eu sou entre aspas, um prostituto da informação, cara. Até porque paixão, como a gente tem paixão pelos nossos filhos, pela nossa mulher e pelo nosso clube, que é um amor incondicional, você muda, tira Palmeiras, põe Atlético, põe Cruzeiro, põe América, põe Tupi, põe Grêmio, com o nome que você quiser, é a mesma história. Então realmente é interessante, eu sou muito mais cobrado pelo palmeirense, até porque algumas vezes, quando eu vejo um lance polêmico, por exemplo, da arbitragem,
eu não sei se são os meus 7,5 graus de miopia, se é meu fígado, se é meu cotovelo, é meu coração que está achando que o lance é duvidoso. Então, o que eu faço assumidamente, publicamente, como agora aqui na 98? Eu, assumidamente, vou contra o Palmeiras. E aí, como diria a Madre Teresa, ferrou para não falar o que o dá. Antes eu só dar um toque aqui, falar da Fox Racing Brasil. Você que trabalha com delivery, por exemplo, você que tem uma moto aí que você passeia de vez em quando, todo mundo que está no mundo das duas rodas conhece a Fox Racing. Então, meu amigo, se você quer conhecer, se você quer agora usar os produtos, né, a líder mundial em design. Então, você que já está no mundo da motocicleta, ou do esporte radical, ou do esporte de ação, como motocross, mountain bike, BMX, ou você que curte fazer trilha, você obviamente já conhece Fox Racing. Então, agora você pode acessar o foxracing.com.br, foxracing.com.br, e lá você faz a sua compra. E aí, camisa, calça, moletom, óculos, mochilas, bolsas de viagem, tem tudo. E o mesmo produto que você compra e usa aqui, outros compram e usam no Japão, na Suécia, na Noruega, na Romênia, na Irlanda, enfim. Então, entra, acessa, faz a sua compra, acima de R$ 199,90 não tem frete, e na aba desconto, você coloca lá Everton, com H, olha só, 10% de desconto, e não há outra forma de desconto, senão digitar Everton, é um nome que vale 10% de desconto, amigo. Tá pensando o quê? Acesse agora foxracing.com.br e use, porque é marca líder em design no mundo inteiro. Fox Racing no foxracing.com.br. Rápido intervalo, é lá e cá rapidinho. Só mandar um abraço aqui pro grande Eliomar da Consper Consultoria Contábil. Ele falou que quando o Mauro deu bom dia, a Consper Consultoria Contábil tem 180 funcionários, todo mundo parou e ajoelhou, todo mundo dobrou o joelho e começou a agradecer aos céus pela voz de Mauro Betting, né, ressoando pelos alto-falantes da Consper. Que coisa linda isso. Rápido intervalo, a gente volta já. 98 Esportes. 34 minutos, 9h34 na hora oficial do Brasil. A gente de volta com 98 Esportes, recebendo Mauro Betting, é o nosso convidado nesta quinta-feira aqui no 98 Esportes. Ô Mauro, antes da gente seguir, não, a gente já vai seguir agora, eu queria te perguntar exatamente ainda, sem querer ser chato, mas só insistir um pouco sendo chato, numa oportunidade, eu me lembro bem, eu nunca mais esqueci, a gente já falou sobre isso, eu coloquei mas muito mal colocada, muito mal elaborada a postagem no Twitter, quando eu critiquei exatamente esse fronhez do tatiquês, porque ele usado em alguns momentos, ele é facilmente entendível, mas ele usado, o Noriega uma vez escreveu sobre isso, muito bem. Um negócio meio erudito, que as pessoas querem mostrar que são eruditos, né, com um vasto conhecimento. Eu também tenho um certo incômodo com isso, quando é usado demais, assim, quando usam demais, enche o saco. E eu me lembro que uma vez eu escrevi no Twitter e o PVC me respondeu, e aí a turma gosta de achar que foi uma briga, ai, o PVC, jantando cedo e tal. E naquela oportunidade, você escreveu uma coluna no dia, eu acho que no mesmo dia, falando sobre esse impulso que nós temos de não gostar de um monte de coisa, ou de um monte de coisas, e se manifestar sobre não gostar. Não há necessidade, né, Mauro? Passa por isso também. Às vezes a gente não gosta de um monte de coisa, mas não precisa também ficar falando que não gosta todo. Senão o chato da história será você, né, Mauro? É a gente, assim, olha que eu costumo explicitar, eu até brinco, né? Falar, odeio coentro, detesto a expressão e a cereja pizza do bolo, pizza portuguesa, que é insuportável. Alguns artistas musicais ou gêneros musicais, para não ser tão explícito, eu coloco que não dá nem para chamar de gênero, muito menos de música e tal, mas enfim, é bom me posicionar. Eu normalmente me posiciono, e olha que eu sou conhecido por mim mesmo como Muro Betting. Fico muitas vezes em cima do muro, porque acho que o jornalista tem que ficar também, porque em cima do muro a gente vê os vários lados da questão, e a noção básica de jornalismo para mim é a busca, não conquistar, a busca da melhor, não a única versão, e não a verdade possível dos fatos. A busca da melhor versão possível dos fatos. E cada um tem a sua ideia. Porque voltando à pizza, eu gosto de portuguesa, eu gosto de calabresa. Quem tá certo? Ninguém, velho. Eu gosto mais do Messi, que é o meu caso. Você pode gostar mais do Cristiano, que é o seu caso. Quem tá certo? Tem motivos, argumentos, números para você falar do Messi e outros do Cristiano. E, velho, boa, adoro os dois também. Você pode, por exemplo, esse time admirável do Flamengo agora, a parada,
e que potencial para ficar mais um ótimo tempo bem, tira a camisa do Flamengo, tira o que você não gosta e tal. É um time admirável, para bater palmas, para mim o melhor futebol desse século. E assim, mas pela rivalidade, dane-se. Fazer o quê? Tem que admitir. Olha, não só tem que admitir, tem que falar, gosto mesmo e é bom pra cacete, é bom pra todo mundo, um time tão lindo. E melhor ainda que deve ser para ser lindo e torcer o Flamengo. Então assim, tenhamos os nossos gostos, tenhamos os nossos desgostos, mas sobretudo tenhamos a capacidade para debater. Você falou de um queridíssimo, muito mais do que um craque que é, do que um colega, é um amigo, família mesmo, as famílias que a gente se adora, que é o PVC. Cara, a gente tem que saber debater. A gente não pode ser como as antigas organizações da Manchete, das organizações Bloque, e sair bloqueando todo mundo, cara. Eu não estou aqui querendo dizer que não bloqueie, mas nós jornalistas, nós que trabalhamos com mídia, cara, a gente tem que debater. A gente pode defecar um monte de regra, porque não pode ver alguém nos xingar ou até debater, e como sempre o torcedor sabe muito mais de futebol do que a gente, ou pelo menos o time dele, também ouvir, cara. Debater, é para isso que a gente está aqui, pô. Mas aí, Mauro, eu acho isso perfeito, esse conceito de certo e errado é bem individualizado mesmo, que é certo para você, é errado para mim e vice-versa. Claro! Mas hoje a gente tem essa rede social que potencializa essa intolerância, né? Total. Que antigamente era feita nos botecos, nos bares, aos encontros. No estádio, eu já levei uma mexericada na torcida do Palmeiras, uma vez em Santo André, aqui no ABC Paulista. Agora não, agora é os caras falando. Tem um cara no meu Instagram que é fantástico, cara. Eu escrevi a declaração de amor para minha mulher, ele entrou com questão política, que eu também me posiciono. Eu falei, velho, pelo amor de Deus, você pode deixar a questão política, direita e esquerda pra lá, pra eu poder falar da minha mulher, dar um beijinho nela? Esse negócio doentio, velho. Deixa eu transar! Se puder, eu vou estar lá e tá o cara aqui na minha orelha. Que não é, graças a Deus, um Big Brother. Aliás, outro problema, eu detesto Big Brother. E sempre deixei muito claro que eu detesto Big Brother. Mas depois desse aqui, cara, era muito engraçado, porque assim, eu até comecei a colocar como leigo total, eu acho que eu sabia mais escalação do Big Brother inicial do que do Brasil de 70. Porque assim, mas ao mesmo tempo, quando chegou na final aí a Thelma, né, que ganhou, eu falei, cara, eu queria perguntar pra vocês, porque eu, por cima, você tá adorando o Babu. Mas essa Thelma eu nunca ouvi falar que ela existia. Então, o que ela é boa, ela é ruim, ela é boa porque ficou discreta. Aí quando eu vi, legal, ganhou e tal. Mas assim, a gente fica até pelas redes sociais de uma ela é boa porque ela ficou em cima do muro e viu os dois lados. Olha, eu não sei, mas adorei a tua definição. Você já até isso, cara. Então, mas você tava torcendo pro Babu, né, amor? Você era time Babu? Eu totalmente Babu, assim, mesmo sem saber, detestar Big Brother, totalmente Babu. Pronto, o Babu era o Palmeiras do Big Brother. Parece que o Palmeiras também deu pra trás na hora de chegar. Ô Mauro, como torcedor, como espectador e como amante do futebol, qual década te agradou mais, mesmo trabalhando ou não com futebol? Uhum. E qual época do futebol mais te agradou ou mais te agrada, né, se é atual? É até interessante, eu sou muito saudosista, o que não significa dizer que, por exemplo, não reconheça Cristiano e Messi, que não gosto de ouvir música moderna e tal, até porque eu gosto de comparar mesmo, eu acho que até é a nossa função. Eu acho uma porcaria, sei lá, tá, mas por que a porcaria? Eu, por exemplo, Restart, pra dizer que é uma banda que eu não gostava. Eu ouvi os discos do Restart, o funk, que agora deturpou o funk da origem, o funk que se toca aí, eu escuto para ter mais, para mim, mais argumentos para não gostar. Então, assim, eu gosto muito de história. Eu tô agora escrevendo 10 livros, entre esses 10, o livro oficial do Centenário da Portuguesa, a biografia do Zé Roberto, a biografia do Luiz Pereira, a biografia do César Sampaio, das que eu posso falar. Eu estou fazendo 2 exposições históricas, uma como curador, a outra com um projeto que eu tenho que é maravilhoso, que se chama Futimemo, 2 colecionadores de objetos usados em campo, uma coleção de mais de 6.500 objetos, entre eles a camisa do Leônidas da Silva do Flamengo, a chuteira do Ademir de Menezes da Copa de 50, a camisa do Baggio que chutou o pênalti para fora, as luvas do Tafarel no mesmo lance. É um negócio absurdo. Então a gente está correndo o mundo com exposições, eu cuido da curadoria cultural disso aí. E, cara, eu tenho os documentários, sou curador do Museu da Seleção Brasileira no Rio, um dos curadores do Museu Pelé, então eu sou muito maluco pelo passado. Então eu já me transporto realmente para uma época dessa. Então eu gostaria de ter vivido os anos 60 e ter visto o futebol inteiro de cabo a rabo dos anos 60, porque os anos 70 eu começo a ter lembranças de 72. Aliás, eu estou agora mesmo imerso, eu faço no meu blog do Esporte Interativo uma coluna, o dia a dia da preparação para a Copa de 70.
E eu sou editor da revista Corner também. A gente vai fazer uma grande edição, a próxima, sobre a Copa de 70. E não é desmistificar, mas é um estudo muito profundo que eu faço há anos sobre ela, entrevistando muita gente. Eu vendo quase todos os jogos da Copa de 70. Ontem eu vi um amistoso de Brasil e Áustria, completou 50 anos, o último antes da Copa, e para tentar entender isso aí. E eu tenho com um amigo meu uma coleção de 15 mil jogos completos, em DVD e agora no computador. Então eu vejo muito o jogo dos anos 60 e fico encantado. Porque, diferentemente dos anos 70, que foram mais de 0-0, os anos 60 ainda tiveram muitas goleadas. E tiveram, digamos, a base de tudo aquilo que a gente teve no futebol, na música, no cinema. Então, eu acho que se pudesse ver uma década que eu quisesse ter estado presente, certamente os anos 60, que coincide, inclusive, com a era de ouro do futebol brasileiro. Com times históricos, e aí falando de Minas, principalmente os times mais encantadores que eu vi, que eu li, que eu vi, principalmente pelos adversários, que é o Cruzeiro, campeão da Taça Brasil de 66. Você tem que fazer homenagem mesmo à sua esposa pelo Instagram, porque provavelmente você não tem visto ela com esse tanto. Eu acho mais que justo uma homenagem no Instagram. Agora, o futebol está muito ligado à cultura, né, Mauro? Total, cultura e cara, futebol. Assim, é só ver. É um texto que eu estou fazendo há um tempão, mas me dá preguiça. Aí me dá preguiça. Que é só pegar expressões de futebol que são usadas no dia a dia. Que às vezes as pessoas nem sabem que veio do futebol. E que se usa. Desde virar o jogo, desde, sei lá, entrar com bola e tudo, um monte de expressão que você usa comumente, e até algumas que vieram do futebol, como o célebre acabou em pizza, que tem a ver até com a história começou no Palmeiras. Cara, tem tudo a ver com futebol. É a melhor imperfeição criada pelo homem, né? E é a questão do Bill Shankly, não é a questão de vida ou morte, é muito mais do que isso, e tantas outras definições, cara. Se não é o futebol, cara, a gente estava ralado. Bom, a gente não estaria aqui falando, e eu estaria, sei lá, fazendo o que na vida, e a gente estaria ralado. Eu lembro a mãe dos meus filhos fala ainda, que ela morria de inveja de quem gosta de futebol, porque algumas raivas que ela tinha, ela não conseguia desopilar, e via as pessoas com o futebol desopilando, até nisso. Porque o futebol é o único meio que você pode amar o seu clube, a sua família, e detestar a outra, e tá tudo bem. Aliás, você torce pela infelicidade ali, às vezes mais do que da sua própria felicidade, e tá tudo ótimo. Eu lembro dos meus 16 anos de fila como palmeirense, adolescência e começo da fase adulta, embora eu me sinta um velho adolescente, cara, a minha felicidade era quando o Corinthians, o São Paulo e o Santos não ganhavam, que era difícil, não mais quando tinha Paulistão, porque o Palmeiras não ia me dar essa felicidade, e ficava feliz. Quantas vezes a gente não ficou feliz? Por exemplo, terça-feira eu entrevistei o grande Juan Sebastián Verón pro Esporte Interativo. E, cara, é evidente, o que mais se falava na live, né, da gente era exatamente a torcida do Cruzeiro e do Galo, né, não preciso nem lembrar o que aconteceu em 2009. E ele mesmo se divertia. Eu falei, cara, realmente foi impressionante a reação que eu recebi à época e recebo até hoje de torcedores do Atlético, respeitando, compreendendo os do Cruzeiro e tal. É isso. Às vezes, qual é a maior alegria? Não é nem o seu time que deu, é o outro time que deu ao perder, ao vexame, né? E isso é sensacional do futebol, que são coisas que realmente, se a gente quisesse bolar algo melhor que o futebol, a gente não conseguiria. Ô Mauro, você falou aí do que odeia algumas bandas, alguns gêneros musicais. A 98 é uma rádio rock e só uma dica, jamais fale mal de Pink Floyd. Porque eu odeio o Pink Floyd, mas o fã-clube do Pink Floyd é insuportável. Cada vez que eu falo mal do Pink Floyd aqui, é uma enxurrada. O Everton caiu, cara. O Everton. Sinal do Everton caiu. Cadê o Everton? Então vai cair você. Como pode alguém odiar o Pink Floyd? Você tem um minuto. O problema maior... Voltou. O problema maior, Mauro, é que o Ale odeia Pink Floyd e eu também não gosto. Então, quer dizer, aqui nós temos por atacado pessoas que não gostam de Pink Floyd, cara. É um negócio maluco. Não, pode fazer. Não, mas fica... Como pode não gostar de Pink Floyd, velho? E olha que eu gosto de coisas... Eu tenho um gosto meio eclético, porque eu sou um filho do rádio, sou apaixonado por rádio. Meus pais se conheceram numa rádio aqui em São Paulo. Meu pai deu golpe do baú, porque ele casou com a filha do dono, que era minha mãe, que era produtora. Então eu sou filho do rádio mesmo. Então eu cresci num ambiente não muito... Meu pai até tocava alguma coisa, mas era musical, porque se eu ouvia música o tempo inteiro, eu escuto música o tempo inteiro. Eu faço programa, os programas ainda mais, agora em casa é mais fácil, eu faço os programas de rádio e de televisão com um fone no programa e outro ouvindo música. Mesmo, assim, eu sou alucinado, escrevo, ouvindo música e tal. Mas, eu tenho um gosto muito eclético e algumas coisas indizíveis. Por exemplo, não dá pra você dizer que você não gosta de Pink Floyd.
Eu, por exemplo, posso dizer alguns gostos que são lamentáveis, por exemplo. Não lamentáveis não, mas são ridículos. Por exemplo, Laura Pausini, família de origem italiana, eu ouvi muita música italiana e tal, desde ópera. Laura Pausini com aquela La Solitudine, que depois o Renato Russo gravou. Cara, eu choro na versão da Laura Pausini. É bizarro. Eu amo os 2 primeiros CDs da Shakira, cara. Então, assim, eu tenho gostos bem discutíveis, mas não gostaria de Pink Floyd, isso não dá, velho. Acontece nas melhores famílias, Maurinho. E principalmente nas piores. Nas piores, principalmente, exatamente. Não, tem outras coisas que eu não gosto. Por exemplo, eu sou um cara que eu não gosto de U2, não tenho a mínima paciência pra U2. O U2 não tenho a mínima paciência pra Coldplay. Isso aí não dá pra entender, viu? Zero, Coldplay, U2 e Pink Floyd. Não consigo. O Pink Floyd eu ainda consigo, vai. Mas U2 e Coldplay eu não consigo. Quando começa a tocar, vai me dando um troço, assim, cara, um negócio maluco. Vai me dando um troço que eu choro pra cacete. Eu choro One, eu choro todas as vezes, em qualquer versão. Como é que pode, Everton? Pois é, não sei, acontece mais. Coração de pedra, mal. Coração de pedra. Não, aliás, não, ele foi ao cardiologista e a boa notícia, descobriu que ele tem coração. Você achava que não tivesse coração, não é nem de pedra. Aliás, o Mauro tem a Rádio Cucamonga, né? Que o Mauro. Até, aliás, parou, o Mauro, de fazer a Rádio Cucamonga. Por quê? Porque não tem carro, não dá pra andar, eu preciso fazer a Rádio Cucamonga interna, né? Porque eu botava o rádio e fazia o que eu faço agora. O que é Cucamonga, Mauro? Então, uma das minhas paixões são os Três Patetas, a série de TV lá dos anos 40, 50. E eles toda hora eles falavam que eles iam pra Cucamonga, vinham de Cucamonga, toda hora eles falavam a palavra Cucamonga. Eu, de moleque, achei maravilhoso e depois descobri que era uma cidade perto de Los Angeles, na Califórnia, chamada Cucamonga. E eu acho a palavra muito sonora e muito engraçada e tem a ver com esses meus ídolos, os Três Patetas. Eu falei, então eu ia chamar, né, toda a rádio tem uma cidade, então que seja a Rádio Cucamonga. E eu tenho feito agora postagens no Instagram contando histórias de música que eu gosto, que são da Rádio Cucamonga, e estava até negociando com um desses mega portais aí, a Rádio Cucamonga meio que paga por uma produtora para eu a cada semana botar um playlist, porque eu sou apaixonado por música e muito eclético. Então, se você me pedir, de vez em quando eu brinco de DJ, já brinquei mais. Mas DJ não de fazer scratch, mas de ser um programador musical, né? Eu tive um programa com Kid Vinil até na Rádio Brasil 2000 FM, que é como a Rádio 98, era como a Rádio 98 aqui em São Paulo, de rock, bastante rock, principalmente alternativo. Então eu sempre gostei muito de fazer programação musical. Eu dava fita cassete, depois CD, e agora eu faço playlists. Tem até um projeto novo que eu estou entrando, que a pessoa pede para mim, fala mais ou menos o que ela gosta, e eu faço uma playlist para ela, que é uma paixão. Uma das minhas, nas poucas horas de folga, o que eu gosto de fazer é fazer playlist de música. Então, samba rock, blues, bossa nova, que eu amo, jazz, não conheço tanto assim, mas principalmente rock, MPB, cara, o que você me pedir eu faço, e eu adoro. Eu achava que eu fazia muita coisa, viu, Everton? Eu achava que eu fazia muita coisa, só que vendo e ouvindo Mauro, eu vejo que eu sou apenas um zigoto, entendeu? Eu sou apenas um espermatozoide dentro de uma bolsa escrotal que ainda nem saiu ainda, ejaculado pra vida. O Mauro, ele faz tanta coisa, ele gosta tanto de MPB, que ele, inspirado em Oswaldo Montenegro, do nariz pra baixo, tá a mesma coisa agora, hein? Só falta sair cantando bandolins, que coisa. Não, bandolins, que coisa, né? Com o cabelo assim e tal, mas a barbicha tem a ver com um detalhe. Minha mulher falou, nossa, você tá menos narigudo. Eu falei, então é um elogio. Então, como estou menos narigudo, obrigado, amor, eu tô de barbicha, sei lá até quando. Ô, Mauro, vou virar obrigado, Papai cara. Noel, então, viu? Vou deixar minha barba até o umbigo. Se houver Natal ainda, talvez a gente ganhe uma graninha aí como Papai Noel, se houver Natal. É verdade. Ô, Mauro, o papo com você, 40 minutos, é muito bom demais. Mais que isso. Obrigado pela vinda, obrigado por ter aceitado nosso convite. Muito legal sempre bater papo com você. Marcar mais, né, Everton? Ele é bom demais. Falar outras vezes. Vamos falar de futebol também, do que vocês quiserem, de música, e falar mal das pessoas, que é praxe nossa jornalista. Sempre. Principalmente do Milton Neves. Mas o prazerzão, cara, o trabalho de vocês é muito legal, o programa é uma delícia e gosto muito mesmo, gente. Obrigado mesmo de coração pelo convite. Obrigado, Mauro. Grande abraço. Mauro Betting, o homem do futebol, da música, do livro, da arte, da cultura, de tudo, da gastronomia. Ele faz um pouco de cada coisa.